Olá, meu querido aluno, estamos aqui juntos, vou ajudar você a passar na OAB. Eu garanto a você que se você escutar até o final, você vai ser aprovado na OAB. Sabe por quê? Você vai gabaritar a ética, uma das matérias mais importantes para que possa ajudar você a ser aprovado no exame de ordem, tá bom? No bloco anterior nós paramos na dica 12, mas lembrando a você, são 100 dicas com base nas provas, nas últimas 20 provas da OAB. É isso mesmo. O professor pegou as 21 últimas provas da OAB, verificou o que mais cai, tá aqui, 100 dicas para você. Então, se você prestar atenção com o caderno, anotar, pegue o caderno, eu espero você, vai lá no celular mesmo, onde você quiser, mas anote. Sabe por quê? Tem gente que tem memória fotográfica, tem gente que tem memória auditiva, então você tem que aproveitar, você que tem memória fotográfica, e anotar para entrar na sua mente e não sair mais, tá bom? Vamos gabaritar a ética, então? Aqui é promessa, depende só de você. A minha parte estou fazendo com muito amor e muito carinho, tá bom? Siga o professor nas redes sociais e vamos fazer uma categoria melhor, né? Passe na OAB e vamos fazer algo melhor, vamos fazer essa classe ser mais unida, é isso que nós precisamos. Eu acredito muito que daqui a algum tempo nós tenhamos aí uma mudança, realmente, mais respeito do cidadão brasileiro em relação à advocacia. Vamos juntos, vamos caminhar então com muito carinho. Vamos para a dica 13 então. Então anota aí, dica 13, você que já escutou, né? Anotou 12 dicas. Vamos para a dica 13. Lembrando que o curso é dividido em módulos, para não ficar cansativo e para ficar mais didático para você. Então, nós falamos em 4 blocos, mas pode ser que tenha mais blocos para ficar didático. Eu estou tentando limitar o tempo aqui. Vamos embora, juntos aqui então. Vamos embora. Dica 13. Quando eu falo da dica 13, nós vamos falar sim das salas especiais para advogados. Você sabe que tem a sala da OAB. Você que já fez estágio, quando você entra na sala da OAB, você sabe que todo fórum tem uma sala da OAB. Essa sala da OAB normalmente tem um cafezinho, normalmente tem um chazinho, tem água, dá para tirar um xerox, não é isso? A sala da OAB, dependendo de lugar para lugar, município para município, existe uma sala da OAB mais bonita, mais confortável, talvez uma que não seja tão confortável. Eu gosto muito da sala da OAB aqui de São Caetano, professor que é do estado de São Paulo, advogo no Brasil todo, mas quando estou em São Caetano adoro, porque a sala da OAB, pelo menos hoje, não sei amanhã, se algo vai mudar, tem chocolate, cappuccino, eu adoro, né? Então pelo menos tomo 2 ou 3 cappuccinos antes da audiência e mais uns 2, 3 antes, ao final da audiência, né? Então, maravilhosa essa sala da OAB, fica um elogio aqui. Então tem sala que tem mais opções, tem sala que tem menos opções, mas isso interessa para a prova da OAB. As salas da OAB são obrigatórias, chamadas salas especiais. O Poder Judiciário, ele é obrigado a ter sala da OAB, em primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Por isso nós temos salas da OAB dentro da Justiça, dentro do Fórum. Em São Paulo nós temos muitos fóruns regionais, todos eles têm sala da OAB. Isso é obrigatório, tá? Não é só dentro do Poder Judiciário, mas também do Poder Executivo. O Poder Executivo, pelo menos a regra do jogo, deve instalar, sim, em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias, anota aí, delegacias, não é só dentro do fórum, em delegacia também. Tudo bem que, infelizmente, algumas delegacias, muitas delegacias no Brasil não tem essa sala da OAB, mas pelo menos no papel, pelo menos para a prova da OAB, teria que ter. E presídios também. Então, delegacias e presídios têm que ter essas salas da OAB. Serve para quê? Para tirar um xerox, para consultar um vademécum, uma lei, para tomar uma água, um café. É para isso que serve essa sala da OAB, tá bom? São salas permanentes para advogados e estagiários, regularmente inscritos, para que possam usar, assegurando, sim, um atendimento, um apoio ao advogado, tá bom? Novamente, atenção, peço sua atenção aqui, o controle dessas salas não será exercido pela OAB. Anota aí, o controle dessa sala não será exercido pela OAB. ADIM 1227-8. Ou melhor, retificando, 11, né? 1127-8. 1127-8. Essa DIN, que é a mesma DIN que alterou diversas situações, ok? Então, quem controla essa sala não é a OAB. Na verdade, a OAB, a partir do momento que o fórum cedeu essa sala para a OAB vai levar uma máquina de xerox, vai levar uma máquina de café, mas é importante que o controle dessa sala, melhor dizendo, dessas salas, né, não será feito pela OAB, tá bom? Então isso é importante. Já pensou se fosse pela OAB? A OAB escolher a cobertura, não é isso? O melhor local, mais espaçoso, mas não. A sala da OAB, quem escolhe é o poder público, e aí a OAB vai fazer a administração. O controle dessa sala
O controle externo é feito pelo poder público. O controle interno, aí sim, é feito pela OAB. Vamos lá, dica 13, anota aí, presta atenção. Vamos falar agora da advogada gestante, hein? A mamãe advogada, a futura mamãe. A advogada gestante, isso cai na prova porque é novidade, os direitos das advogadas. E a advogada gestante tem direitos. Então, importante, esse tema, ele é chamado também, essa dica 14, como direitos das advogadas, ok? Tratado agora, recentemente, de forma separada. Então, preste atenção que isso cai na prova. Vem caindo concurso por concurso, prova por prova da OAB. Lembrando que ética não cai só na prova da OAB. Tem muitos concursos aí, procuradoria, que essa matéria é cobrada também. Vamos juntos. A advogada gestante, anota aí, gestante, lactante. Você sabe o que é lactante, hein? Aquela que amamenta. A adotante, anota aí, gestante, lactante, adotante. Ou que der à luz, tem direito, com base na Lei 8.906 de 94, a entrar no fórum ou tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x, tá? Então, a advogada, anota aí, gestante, lactante e adotante, tem o direito de entrar no fórum sem ser submetida a detectores de raio-x. A discussão aparece aonde? A discussão aparece na adotante. Por quê? Porque a lactante pode sim, raios ultravioleta, né? Pode fazer mal para a mãe e depois, através do leite, fazer mal para o bebê. Por isso, em relação à lactante e também à gestante, não há discussão. A grande discussão é em relação à adotante. Por enquanto, para a prova da OAB, a adotante também tem esse direito, ok? Então, anota aí. Então, entrar em tribunais sem ser submetida a detectores de metais. Travou a língua do professor aqui, hein? Detectores de metais, raio-x e aparelhos afins, ok? Depois, tem direito a gestante, a lactante, a adotante, a reserva de vaga em garagens nos fóruns. Lembrando, quando tem vaga. Se não tem, não há reserva de uma coisa que não tenha. Mas aquele fórum que tenha vaga de garagem, tanto a gestante, a lactante, a adotante tem esse direito, tá bom? Então, fique atento em relação a isso. Outra situação que cai na prova do OAB, então anota aí. A preferência na ordem das sustentações orais e das audiências. A preferência na ordem das sustentações orais e das audiências, tá? A serem realizadas a cada dia. Então, chega a advogada lactante, gestante, adotante, ela prova essa situação, né, de gestante através de um relatório, um exame médico, lactante através da certidão de nascimento do filho, e adotante através de uma decisão judicial ou algum documento que prove isso. Ela consegue, sim, né, pedir a preferência e ela vai passar na frente. Então, ela vai ter uma celeridade para essa advogada, essa doutora, tá bom? Então, isso é importante, tema relevante, cai na nossa prova. Muita atenção em relação a isso. Tem preferência tanto na sustentação oral como nas audiências, todas elas, hein? Lembrando, professor que é professor de processo civil, nós temos 4 audiências no Brasil. A primeira audiência é a conciliação, novidade do CPC, artigo 319. A segunda audiência é a instrução e julgamento, é a Bam Black, né? É aquela audiência que nós levamos as provas orais, depoimento pessoal das partes e testemunhal. E também a audiência de saneamento, que é aquela audiência que o juiz marca para tirar uma dúvida antes de julgar. E temos a quarta e última audiência, que é a audiência de justificativa ou justificação, que o juiz marca antes de decidir uma tutela de urgência. Tá? Então, 4 audiências, nessas 4 audiências prevalece essa regra, tanto nas 4 audiências como na sustentação oral. Legal, hein? Essa dica. Essa aqui você matou 1 ou 2 questões, certeza, hein? Vamos lá, vamos para a dica 15. Da inscrição, licenciamento e cancelamento, tá? Então, anota aí. Vamos lá, a inscrição do advogado se dá toda vez que ele cumpre os requisitos. São 7 requisitos. Para que ele possa requerer a OAB, a sua inscrição, ele tem que ter esses requisitos. Primeiro requisito, a capacidade civil, ok? 18 anos, completos, salvo a emancipação, né, que você sabe, matéria de direito civil. 3 emancipações nós temos. Emancipação legal, voluntária e judicial. Lembrando que emancipação antecipa a capacidade. Já a interdição retira a capacidade, tá bom? Então, o primeiro requisito da inscrição do advogado é a capacidade civil. Segundo requisito, diploma ou certidão de graduação em direito. Depois aparece para nós também, isso é muito importante, o título do eleitor e a quitação do serviço militar. Anota aí. Ser brasileiro,
né? Claro, porque o brasileiro que vai ter a quitação do serviço militar, ser brasileiro, então o título de eleitor e a quitação do serviço militar. Depois aparece a tão sonhada aprovação na OAB. Então, a tão sonhada aprovação na OAB também é requisito. Próximo requisito, não exercer atividade incompatível com a advocacia. Mais um requisito, idoneidade moral. Então, não pode, né, ter vídeos no YouTube dançando a boquinha da garrafa. Então, cuidado, hein? Cuidado. Fotos no Facebook, pode ser um perigo isso, hein? E depois de tudo isso, fez o requerimento, foi aprovado. Para pegar a carteira da OAB, vai ter que prestar compromisso. Lembrando que esse compromisso, ele é personalíssimo. Não adianta você fazer procuração para alguém e pegar a carteira da OAB para você. Tem que ir você. Ah, não estou bem de saúde, então vai ter que melhorar para ir lá pegar. Tá? É personalíssimo. Ok? Então, quais são os requisitos, então, para fazer inscrição na OAB? A inscrição principal. Ter a capacidade civil. 2, graduação em Direito. Claro, lembrando a instituição de ensino sempre oficialmente autorizada e credenciada. Depois, 3, título de eleitor e quitação do serviço militar. 4, aprovação em exame de ordem. 5, não exercer atividade incompatível com a advocacia. Incompatível é que não pode advogar. Ok? Incompatível, não pode advogar. Impedimento pode, mas existem limitações. Então aqui é incompatível. Depois aparece idoneidade moral e prestar compromisso perante o conselho. Tá bom? Muito carinho aqui. Atenção, uma dica que eu vou dar aqui, hein? Atenção. Prestar compromisso, então, já falei isso, perante o conselho é um ato solene e personalíssimo, portanto, indelegável. Sequer poderá ser exercido mediante procuração pública ou particular. Tá bom? Então, se liga, é importante o que nós falamos aqui. Vamos juntos aqui, vamos para a dica 16. 16, dica importante, hein? Vamos falar agora da idoneidade moral. O requisito de idoneidade moral não possui definição na OAB, ok? Não possui. Mas apenas na doutrina. O advogado torna-se idôneo, ou melhor, inidôneo, né? Retificando aqui. E quando ele se torna inidôneo, ele deixa de ter o requisito da idoneidade moral, ele sofrerá a penalidade de exclusão. Exclusão é expulsão, né? Lembrando que, olha que interessante, um médico, quando é expulso, né, tem o seu registro cassado, ele pode exercer a profissão em outro país, o advogado não. Né? Uma vez expulso, ele não pode. Só que aqui tem reabilitação. Lá na medicina não tem. Nós vamos falar logo mais desse assunto também. Olha que interessante também, tá? Lá na medicina não tem reabilitação. Aqui tem. Então, o advogado ele pode ser expulso, exclusão, mas conforme o artigo 41, ele pode praticar a reabilitação e voltar a advogar. Então, você pode fazer audiência e nessa mesa de audiência pode ter um advogado que já foi expulso e voltou. Isso é normal, ok? Outra regra importante, outra dica importante é a respeito, sim, da idoneidade que poderá ser suscitada por qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode fazer isso. Lembrando sempre, para ser declarada é necessário 2/3 dos votos de todos os membros do conselho competente, tá? 2/3, 2/3, ok? O que é importante também? Vamos deixar claro aqui que isso também pode ser cobrado em prova. O crime infamante pressupõe idoneidade. Hein? O crime infamante pressupõe, sim, inidoneidade. Ok? Então, fique esperto em relação a isso. Esse crime pode atrapalhar o advogado em relação ao requisito para inscrição ou para que ele acabe perdendo, seja expulso, né, dos quadros dos advogados do Brasil. Então, importante tema. Vamos lá, dica 17. Vamos embora, vamos juntos, hein? Inscrição do estagiário. Para que o estagiário possa fazer inscrição, é necessário observar os mesmos requisitos do advogado com inscrição principal. Né? O estagiário é estagiário, mas os requisitos são os mesmos do advogado que solicita, que requer a inscrição. Ok? Então, também importante. Os requisitos são os mesmos. Lembrando sempre que menos o diploma, porque é estagiário, não se formou ainda, e também a aprovação na OAB. Então, a grande diferença dos requisitos do estagiário para o advogado é que o advogado, para fazer o requerimento como advogado, inscrição na OAB, ele precisa ter passado na OAB, provar isso e ter o diploma. Já o estagiário não precisa desses dois, porque ele está cursando o curso de Direito, ok? Atenção, hein? O estágio terá duração de 2 anos, hein? 2 anos. E acontece que nos últimos anos do curso de Direito, você pode fazer estágio regulamentado.
Infelizmente, quantas pessoas, eu também, fiz estágio antes desses 2 últimos anos. Isso não é contado para a OAB. Pode ser que seja contado para a faculdade, para fins de estágio, hora de estágio, mas para a OAB não. A OAB só considera estagiário aquele que tem inscrição na OAB e ele só consegue fazer sua inscrição na OAB a partir do momento que ele esteja nos últimos 2 anos do curso de graduação. Lembrando que nos últimos 2 anos ou após a formação, nos 2 primeiros anos após a formação, tá bom? Então, também dica importante e relevante. Vale a pena lembrar também que a inscrição como estagiário, ela é realizada na seccional, onde, sim, né, onde localize a sua residência, tá? Onde ele reside. O estagiário faz inscrição na subseção, né, onde ele reside. Então, isso é importante também, e não onde localiza o curso de Direito. Então, uma dica importante também. Vamos juntos aqui, vamos caminhar então. Vamos para a dica 18, dica importante também. Atividade incompatível. Cuidado. Incompatível, eu sou proibido de advogar. Impedido, eu posso advogar, mas não posso cuspir no prato que eu comi. Né? Então, não posso advogar contra quem me remunera. Exemplo, policial militar. Professor Júlio, minha irmã conheceu o policial militar e ele falou que é advogado também, que tem escritório. Pode até ter escritório, mas é uma situação irregular. Advogado ele não é, porque quando você é militar, salvo quando você deixa de ser militar, aposentado ou pediu exoneração, aí sim você pode advogar. Mas na atividade, não pode advogar. O OAB não vai permitir que você advogue e não vai te dar o número de inscrição. Isso serve para todas as carreiras policiais, hein? Todas, hein? Policial militar, policial civil, policial federal, metropolitano e afins. Inclusive, quem trabalha na Fundação Casa, tá? Então, fica incompatível de advogar segundo o entendimento da OAB. Inclusive, quem trabalha na Fundação Casa. Incompatível, não pode advogar. Quem mais é incompatível, professor? É incompatível de advogar? Sim, sim. Quem trabalha no fórum. Trabalhou no fórum como analista, técnico, juiz, né? Não pode advogar, ok? Trabalhou no fórum, Tribunal de Justiça, TRF, 2º grau, 3º grau, 1º grau, não interessa, não pode advogar, é incompatível. Quem mais é incompatível? Os parlamentares, professor, são incompatíveis, cuidado, hein? Pegadinha isso aí, hein? O parlamentar não é incompatível, ele pode advogar. Ele pode advogar. Só fica incompatível para a advocacia quando ele faz parte de uma mesa diretora, ok? Pegadinha, hein? Muita gente acha que um deputado federal, talvez um senador não possa advogar. Pode ter escritório de advocacia e pode advogar. Só não pode fazer parte de uma mesa diretora de qualquer coisa. Se faz parte de uma mesa diretora, de gerenciamento de alguma coisa, fica proibido de advogar. Proibido é incompatível. Tanto na hora da inscrição ou após a inscrição, no decorrer da advocacia, ele fica proibido de advogar. Tá bom? Então é importante aí lembrar, tema relevante. Cuidado, quem trabalha no executivo, presidente, governador, prefeito, não pode advogar, tá? Também incompatível. Para ficar claro, então, olha só. Em relação ao estagiário, hein? O aluno do curso de Direito que exercer atividade incompatível com a advocacia poderá frequentar o estágio ministrado pela instituição, porém, para fins de aprendizagem. Mas a sua inscrição ela é vedada, tá? Então, também uma dica de chave de ouro. Vamos para a dica 19? Vamos lá? Dica 19. Tipos de inscrição. Quantas inscrições existem na OAB? São 3, fácil demais, isso sempre cai, tá? A principal, a suplementar e a por transferência. Volto a falar, anota aí. Quantas inscrições eu posso fazer na OAB? Quais são as opções? Principal, suplementar e por transferência. Principal do advogado, do estagiário. Suplementar, toda vez que eu tenho mais de 5 ações em outro estado, sou obrigado a fazer a suplementar. E transferência, eu posso fazer uma inscrição pedindo a transferência para um outro local, tá bom? Então, fácil demais, hein? Lembrando que para o estagiário, há apenas modalidade de inscrição de estagiário, tá bom? Que é a principal, mas a inscrição de estagiário não tem transferência, não tem suplementar, não tem isso. Dica 20, acorda aí, vamos lá. Inscrição principal é a primeira inscrição do advogado, que em regra, ela é realizada assim no conselho seccional, tá bom? Sempre no conselho seccional. Território que pretende estabelecer o seu domicílio profissional, seu domicílio de atuação. Uma atenção a uma informação importante, hein? Em caso de dúvida, prevalece o domicílio da pessoa física do advogado, tá? Caso tenha dúvida, prevalece o domicílio da pessoa física do advogado. Vamos lá, dica 21, inscrição suplementar. Sempre será realizada quando o advogado
exercer a profissão fora do seu estado seccional, e ele atingir as 5 causas. Atingiu 5 causas, a sexta ele precisa ter inscrição suplementar sob pena de infração ética, tá? Lembrando que a OAB é um documento que você pode utilizar em território nacional, mas você fica limitado ao estado. Se você tem inscrição na seccional, você fica limitado à atuação fora do estado até 5 ações. Habeas corpus não conta, e essas ações que existe o ius ou jus postulante também não vão contar, tá bom? Então fique atento. E recurso também não conta, hein? Porque se recurso contasse, já pensou? A OAB de Brasília ia ganhar muito dinheiro, porque todo advogado, para poder recorrer, teria que ter inscrição na OAB, na seccional do Distrito Federal. Então, não conta também recurso, tá? Qualquer recurso, em apelação, agravo de instrumento, na trabalhista lá o recurso ordinário, recurso de revista, não conta, não entra nessa contagem de limite de 5 causas ou 5 processos em andamento por estado, ok? Atenção então, hein? Serão contabilizados então, sim, apenas intervenções judiciais. Essa judicial não conta, aquelas feitas no cartório, ok? Consultoria, assessoria, direção, pareceres também não vão contar. Dica 22, vamos lá, hein? Inscrição por transferência, a terceira modalidade, né? O advogado pede, ele advoga, sei lá, em São Paulo e pede para mudar a sua inscrição lá para Santa Catarina, ou é do Rio de Janeiro, pede para mudar para o Rio Grande do Sul. Então esse advogado, quando pede isso, quando solicita isso, vale a pena lembrar que esse advogado, ele está usufruindo da inscrição de transferência, tá bom? Vamos lá, atenção aqui. Deve o advogado requerer a transferência de sua inscrição para o conselho seccional correspondente, em que passará a estabelecer o seu endereço profissional. Então, essa é uma dica de ouro também, tá? O advogado sempre tem que ter inscrição onde ele atua, onde ele tem onde ele tem o domicílio profissional. Prevalece sempre pessoa física, tá? Vamos lá, dica 23, hein? Dica importante. O cancelamento do advogado em relação ao B. O advogado pode cancelar. Quais são as situações que o advogado pode cancelar a sua inscrição na OAB? Quando ele requerer, por motivos pessoais, ele pode ser expulso, aí não é ele que quis, né? Foi compulsório, a penalidade de exclusão. Quando falecer, acabou, não tem mais inscrição, não tenha dúvida disso. Também são motivos de cancelamento dessa inscrição, tá bom? Ainda quando passar a exercer uma atividade definitiva, conhecida como incompatível. Vamos dizer que ele passe no concurso, vire policial militar, policial civil, delegado, juiz, promotor, procurador. Cuidado, o procurador pode advogar em regra, tá? Então, inclusive é reconhecido como advogado. Então, não confunda procurador. Lembra lá na dica, acho que foi na dica segunda, né? Na dica 2. Nós conversamos na dica 2, exercício da advocacia. Tem servidor que é considerado advogado. A Advocacia Geral da União, Procuradoria da Fazenda Nacional, Defensoria Pública, Procuradorias, Consultorias Jurídicas, é tudo considerado advogado. Então, não vai confundir, por favor, tá? Fique ligado nisso, importante. Vamos lá para a dica 24. Nas hipóteses de cancelamento por penalidade, vale a pena lembrar, essa dica 24, que o falecimento ou passar a exercer em caráter definitivo a atividade incompatível com a advocacia, o cancelamento será promovido de ofício pelo conselho competente. Então, também a dica com chave de ouro. Vamos lá, vamos para a dica 25. A licença do advogado, do profissional do direito, do operador jurídico, né? Quando eu falo da licença, o que é a licença, professor? Podemos dizer, sim, para conceituar de forma didática, que é o afastamento temporário das atividades da advocacia. O advogado pode pedir licença. Quanta gente pede licença para estudar, para fazer um outro trabalho, para conhecer outro país, um outro estado, então pode pedir licença, tá? A OAB tem essa modalidade também. O advogado pode pedir licença, ele vai requerer, preencher um requerimento e vai ter que justificar. Motivo sempre justificado, tá? Passa a exercer em caráter temporário, atividade incompatível com o exercício da advocacia. É interessante que pediu a licença não pode advogar, não pode pedir licença só para fugir da unidade da OAB, é para não advogar, não deixa de ter o direito de advogar, ok? Vale a pena também que essa atividade incompatível com o exercício da advocacia, também a doença mental considerada curável, também é chamada de licença, tá? Então, também dica de ouro para você. Vamos lá, dica 26, hein? Os advogados têm o direito de se reunirem em sociedade simples. Então, sempre foi a sociedade de advogados. Mas também vale a pena dizer que isso foi novidade recente.
Hoje o advogado pode ter uma sociedade de advogados chamada sociedade unipessoal. Unipessoal, a chamada sua, sozinho, né? Então eu, professor Júlio, vai lá e cria uma sociedade unipessoal, Júlio César Sanches Advogados e Associados. Não precisa mais ter um sócio. E isso foi ótimo, porque no passado era usado de fraude. Eu pegava alguém que tinha OAB e não usava e colocava de sócio só para falar que tinha um sócio e abrir a sociedade. Hoje não precisa mais, você pode fazer a sociedade unipessoal, tá bom? Vamos lá, juntos agora, dica 27, hein? A sociedade de advogados, tanto a simples como a unipessoal, adquire personalidade jurídica, claro, com o registro dos seus atos constitutivos, sabe aonde? Lá no conselho, mas o seccional, em cuja base territorial tem a sede, tá? Então não é no cartório, hein? Pessoa jurídica da OAB, escritório de advocacia com CNPJ, não tem nada a ver com cartório, junta comercial, é com a própria OAB, ok? Com a seccional, sendo proibido, inclusive, o registro em outros órgãos que não seja a OAB. Então, importante isso. E atenção, hein? Constitui infração disciplinar punível com censura manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos na OAB, ok? Vamos juntos aqui? Dica 28, hein? Dica 28. Quais são as vedações nessa sociedade? Isso é importante, isso sempre cai. Matéria boa, hein? O advogado, cuidado com o nome fantasia, não pode usar, hein? Na verdade, o advogado tem que usar ou o nome completo ou sobrenome, inclusive numa sociedade. Não existe nome fantasia, 100% já ganhou, advocacia causa ganha, advocacia êxito, advocacia campeã. Isso não pode acontecer. Aqui não tem nome fantasia. Advocacia é uma profissão intelectual, né? Uma profissão especializada. Então, a grande preocupação da OAB para a prova da OAB é manter esse respeito, né, ao cidadão brasileiro, não deixando virar comércio. O advogado não pode ter cara de comércio, ok? Então a dica é, o advogado não pode integrar mais de uma sociedade. Então, esse negócio, eu tenho filial, eu tenho os 3 escritórios em São Paulo. Mentira, não tem não. Na verdade, não pode ter filial. Você pode ter uma inscrição no outro estado, e você advoga em outro estado, mas você tem uma outra inscrição, outro número de OAB, tá bom? Então isso é muito importante também. Não pode trabalhar num escritório, fazendo parte da sociedade, e ter o seu próprio escritório. Isso também não. Então isso também é importante. Então não tem advogado, não tem filial, né? Matriz, é outra filial, isso não pode, ok? Na mesma área territorial do conselho seccional. Isso não pode acontecer. Importante, então. Vamos para a dica 29. Quando eu falo da dica 29, eu estou falando aqui da razão social. Isso é muito importante. Na razão social, o que eu quero deixar claro para você, que isso pode ser cobrado na prova da OAB. Será obrigatório o nome de pelo menos um advogado, acabei de falar, ou ainda o sobrenome, podendo permanecer o sócio falecido, caso seja realmente previsto no código, tá? No código não, perdão, no contrato social do advogado, que não é o contrato social da junta comercial, mas da OAB. Então vamos dizer que esse contrato social, esses atos constitutivos, o nome correto, tem assim essa cláusula, informando que em caso de falecimento, a sociedade poderá utilizar o nome desse advogado, o sobrenome. Então continuará utilizando, tá bom? Nós vamos parar então aqui na dica 29. No próximo bloco nós vamos iniciar na dica 30 e vamos dar sequência. Eu aguardo você. Então nós já passamos aí o primeiro bloco, segundo bloco. Você está próximo sim à sua aprovação. Um grande abraço para você. Tchau.